Como nós estamos encerrando essa série de sermão no sermão escatológico, falando das doutrinas, da teologia do fim das coisas. Então, a gente sabe que o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus são os capítulos que o próprio Jesus Cristo ensina coisas a respeito do fim das coisas, A gente passou por todo o capítulo 24 e agora a gente vai pular para o último ensinamento de Jesus no capítulo 25, se lembrando de um detalhe importante que Jesus disse no capítulo 24, no início desse sermão, que ele teve a graça, e o propósito de ensinar essas coisas a respeito do fim. Ele diz assim: para que a gente esteja preparado, porque nem o filho sabe o dia e nem a hora. E ele diz assim: olhe que eu vos disse de antemão. Então é uma coisa muito séria e importante para a gente. Então vamos ler o capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Terá como tema o julgamento final. E diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, eu estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua direita, à sua esquerda, e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois se eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhe digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. As coisas, todas as coisas, não vão ficar sem passar por aqui. É isso que Jesus está querendo que os seus ouvintes entendam em nós hoje, diante dessa palavra. Que nada daquilo que existe ou um dia existiu, seja vivo ou seja morto, vai ficar sem passar por aqui. Todas as coisas vão passar por esse último julgamento. E por que o último julgamento? Último julgamento porque o julgamento de Deus não começa aqui. Ele se conclui aqui.
O julgamento de Deus se inicia na vinda do Senhor Jesus. Lembra-te que o sermão profético nós aprendemos de que os dias do fim se iniciam a partir da cruz. A vinda do Senhor Jesus inicia o julgamento. A história, a humanidade, o mundo é o palco do julgamento de Deus, porque pecamos ainda no Éden. João 3, versículo 19, vai dizer assim: a condenação é esta. Algumas traduções vão dizer assim: o julgamento é este, 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você está vendo? Que inicia quando a luz vem ao mundo. O julgamento de Deus, no palco desse mundo, começa com a vinda do Senhor Jesus. E ele vai dizer assim, no versículo 18, 3:18 de João, vai dizer assim: aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O julgamento de Deus começa na vinda do Senhor Jesus. O julgamento de Deus para os que creem, para o povo de Deus, para aqueles que vão crer em Jesus, também acontece na cruz do Calvário. O que Jesus está passando na cruz do Calvário é o julgamento de Deus contra todo o pecado nosso que cremos, da igreja. Ali também acontece o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus, a partir da vinda de Jesus, ele vai atravessar a história. Pedro escreve a sua primeira carta no capítulo 4, versículo 17 e 19, dizendo assim, que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Olha que interessante. Começa pela igreja. E Pedro vai dizer, se começa pela igreja, o que será então do ímpio e pecador? Porque o julgamento de Deus, Deus nos faz justificados na cruz, em Cristo, mas a nossa tribulação, a nossa passagem aqui nesse mundo, prova a nossa fé e prova que a nossa condenação foi paga na cruz, e nós suportando tribulações e aflições, é disso que Pedro está falando, de aflições, nós suportando isso, prova de que o nosso julgamento já foi pago, e de que nós somos portador da fé. Que fé? A fé que vence o mundo que está sendo julgado. E esse julgamento se encerra aqui, com os ímpios, apesar de que todos serão reunidos, tanto os ímpios como os justos serão reunidos. E alguns aspectos aqui dessa passagem que nós pulamos, né, esse capítulo 25, versículo 1 ao 13, já foi pregado aqui, né, essa parábola. O Lucas pregou a parábola das 10 virgens. Tem um aspecto, basicamente, a parábola das 10 virgens, nesse capítulo, na santificação, ou seja, lâmpadas acesas, você tem que estar com lâmpadas acesas e azeite de sobra. É quem vai conseguir atravessar as aflições, a peregrinação nesse mundo. Depois a gente vai ver no mesmo capítulo, no versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos, que tem uma base também naquele que conhece o seu Senhor e serve, né? Você vê que Jesus não deixa nada fora, ele amarra tudo. Agora, essa passagem não é uma parábola, a gente costumou chamar muito ela de parábola. Existe um versículo em que Jesus usa uma ilustração, mas ela não é uma parábola. Ela é um relato profético de um discurso que está acontecendo no último julgamento. Realmente Jesus está descrevendo qual vai ser a desculpa de alguns, qual vai ser a surpresa de outros, nesse último julgamento. E ela não está, já adiantando aqui, pautada nas obras, porque a gente vê, tive fome, tive sede, né? Parece que a obra social pode te garantir, mas não é nas obras. A gente vai fazer a exposição dela e vai ver que ela está pautada, a primeira das 10 virgens na santificação, a segunda no serviço, essa na natureza do salvo. É na nova natureza do salvo que está pautado esse discurso aqui, desse último julgamento. E eu queria aqui lançar uma estrutura,
você tivesse ela na cabeça, que eu vou trabalhar 3 pontos só, mas você pudesse acompanhar essa estrutura aqui. Diante do que nós lemos aqui, nós vemos aqui agora, nesse momento, um só juiz, versículo 31, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Um só juiz nesse dia, um só trono, e o trono não está no céu, agora o trono está na terra. E uma só glória. Né? O homem busca glória. Satanás também. Satanás está até presente aqui. Você vai ver no versículo 41, diz que foi preparado o fogo para Satanás e os seus anjos, o diabo e os seus anjos. Só que Satanás não vai ser senhor nem no inferno. Satanás é igual a qualquer um, aqueles que vão ser lançados lá. Então, nessa último julgamento, a gente vai ver um só juiz, um só trono e uma só glória. E é uma glória, irmãos, se essa geração fica admirada com a glória das redes sociais, da internet, você imagina essa glória, que nós não temos nem como calcular, essa glória com a qual Jesus virá. E esse Filho do Homem, aqui quando Jesus fala o Filho do Homem, em Daniel 7, versículo 13 e versículo 14, eu queria ler com os irmãos, é disso que Jesus está falando. Ele está falando de Daniel 7, que você lê Daniel, é como se fosse o sermão profético do Antigo Testamento. A gente vai ler aqui o Daniel 7, 13 e 14, você vai ver a mesma coisa, parece que a gente leu a mesma passagem. Diz assim, Daniel 7, 13, depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu, olha. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença, recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno e não terá fim, seu reino jamais será destruído. É disso que Jesus está falando, do cumprimento dessa profecia de Daniel, o dia em que o Filho do Homem vai vir para julgar todas as nações, todos os povos, soberanamente, e estabelecer um reino que não vai ter fim, jamais terá fim. Um só juiz, um só trono, a gente vê aqui, nessa passagem. Acompanha comigo. Agora, 2 grupos, só 2 grupos, não tem 3. Não tem 3 grupos aqui. Só tem 2 grupos, versículo 32 e 33. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Só 2 grupos naquele dia. 2 viver diferentes. Esses 2 grupos aqui, está falando de natureza, da natureza da ovelha. Não é que Deus é contra o animal bode, não. Ele está falando da natureza. E quem ouvia aqui, logo trazia todas as características da ovelha e do bode. A gente sabe algumas, vamos falar de algumas. A ovelha, ela depende do cuidado de um pastor, o bode não. Eu não estou falando só por pesquisa, eu vivi no sertão e eu sei como que é. O bode não. A ovelha não come qualquer coisa. A ovelha morre se ela estiver com fome e solta e comer uma sacola, por exemplo. Bode come até sacola. A ovelha morre, o bode não morre. Se a ovelha cair num buraco, fica lá e morre se um pastor não tirar. O bode, irmão, ele sobe até em árvore. Você fica louco de ver o negócio. O bode, onde passa, deixa um cheiro horrível, porque ele urina na própria pata. A ovelha não. A ovelha, quando ela recebe uma ovelha nova dentro do aprisco dela, ela se esfrega na outra para que o cheiro delas fiquem iguais e elas percebam esse cheiro suave, que só elas conhecem onde uma ou outra está ou passou, para se seguir. Então tem essas características. Então eles estão trazendo, Jesus está trazendo à mente deles essas características, a diferença, né? O bode no final da tarde, meu irmão, se o dono não for buscar, ele dorme na rua e sobrevive. E é perigoso o outro roubar ele. A ovelha não. A ovelha no final da tarde,
Ela sabe o caminho e volta para o curral dela, quando ela já é conhecida do seu pastor. O pastor Neto, com quem eu trabalhei, tinha um rebanho de ovelha muito grande. E a gente ia lá alimentar as ovelhas. De longe, ele tinha um som que ele fazia. Nós tentávamos até imitar o som, às vezes, para nós saía idêntico dele. Mas elas não vinham. Elas só vinham quando ele chamava, com o som que ele fazia. Ela conhece o seu pastor e segue o seu pastor. O bode, se você colocar ele dentro do curral de uma ovelha para ele dormir, certamente no outro dia, pelo menos uma vai estar morta, porque ele não consegue viver em grupo. Ele não consegue ficar fechado em grupo. Aí você vai vendo como é que é, como que nós somos, né? Eu não consigo viver se não for em grupo, né? A ovelha dorme tranquilo e recebe uma nova, se esfrega nela e ainda come. A ovelha, se colocar 20, colocar um prato só aqui de comida para ela, as 20 vai comer junto naquele prato. O bode, se colocar 3 em uma só vasilha, eles vão brigar, eles vão quase se matar, porque um só vai comer sozinho. Não sabe viver em comunhão. Não sabe viver em grupo, não sabe depender da palavra de Deus, não sabe voltar para casa, não sabe onde é o seu curral, não sabe qual é o seu alimento, mas a ovelha sabe. Então é disso que Jesus está falando, da natureza, a natureza daqueles que são como a ovelha, dependente de um pastor, e da natureza daqueles que são como o bode. Só vai haver 2 grupos e 2 viver diferentes. Olha o viver diferente, versículo 40. Diz assim: e o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, a mim o fizeram. Esses viveram tendo Jesus como centro da vida deles, né? A ovelha tem o pastor como centro da vida dele, porque depende dele para viver. E tudo que faz pensando e se voltando para ele. Esse é o viver de um primeiro grupo, da ovelha. O segundo grupo, versículo 45, diz assim: e ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Ou seja, viveu para o ego. É igual o bode não anda em grupo, ele não se preocupa com uma pessoa nova que chegou, está entendendo? Com um que está perdido, ele vive isolado, independente do seu grupo, né? Então ele vive com o centro no ego. 2 viver diferentes, um só juízo, um só trono, uma só glória, um só grupo, 2 grupos, ovelhas e bodes, 2 viveres, um vive para o centro, o outro vive para o ego. 2 sentenças só nesse dia, não tem 3 sentenças. 2 sentenças. A primeira sentença, versículo 34, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês benditos do meu Pai, abençoados do meu Pai. Essa é a sentença. Abençoados. A outra sentença está no versículo 45, não, no versículo 41. E o rei se voltará aos que estiverem à esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ninguém vai deixar de passar por esse dia, não é? Alguns teve o privilégio de passar por algum julgamento aqui nessa terra, como eu, né? Espero que você não tenha esse privilégio. Mas esse você vai ter. Esse eu e você vamos ter. 2 grupos, 2 sentenças. Agora, interessante, uma dúvida igual. Os 2 grupos têm uma dúvida igual. Os 2 grupos não sabem, porque ele pergunta, quando que nós tivemos com fome, com sede, nu? Os 2 grupos fazem a mesma pergunta, não é? O primeiro grupo, né, os dos justos, eles fazem essa pergunta como quem não se vê digno de honra, como alguém que não se vê que foi capaz de fazer alguma coisa pelo seu Senhor. O segundo grupo pergunta quando foi que nós não vimos, né, os malditos, porque não o conhecia, não se preocuparam em conhecê-lo. E a gente vai ver isso depois. Um povo-alvo, tem um povo-alvo aqui. Quem que é o povo-alvo aqui? Que a gente deve alimentar aqui, nessa passagem. Que a gente deve dar água, que a gente deve cobrir, receber em nossa casa. Quem é o povo-alvo aqui? Eu fiquei surpreso quando eu fui estudar esse versículo aqui, né? Que a gente acha que todo mundo é povo-alvo. E, de fato, Jesus falou que a gente deve fazer o bem a todos, né? Amar a todos. Mas aqui, nesse dia, acabou o tempo de você fazer para o ímpio. Esse dia aqui, em um povo que Jesus está destacando aqui. Versículo 40 e versículo 45. Olha que interessante. O rei dirá, eu lhes digo a verdade,
quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos. A palavra irmãos aqui no original está no genitivo, que significa posse da mesma natureza. Meus irmãos, Romanos 8, 29, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E Jesus chama eles de ovelhas, e Jesus também vem como o quê? Cordeiro. Ele se identifica. E quando Jesus diz assim, quando fizeram a estes, fizeram a mim. Olha como Jesus é humilde, ele se identifica do início ao fim. Ele vem como homem, ele vem como servo, ele vem como ovelha, como cordeiro. E agora ele se identifica, a mim o fizeram. E agora ele chama esses meus irmãos e irmãs. E no versículo 45 também, quando vocês não se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos, o menor, ele se identifica com o menor crente que existiu na terra, o menos visível, o mais anônimo, o mais fraco, talvez, o que tem menos recursos. Jesus é tão humilde que ele se identifica com ele. Quando deixar de fazer a este, o povo-alvo é esse. Agora o povo-alvo aqui não é o ímpio, o povo-alvo aqui é a igreja, é a sua família. Aqui que é o povo-alvo. Quando vocês deixaram de reconhecer, como Jesus estivesse falando assim, quando vocês deixaram de reconhecer a minha família na terra, vocês não reconheceram a mim. Vocês não reconheceram a mim. Esse momento aqui é o momento da exaltação da igreja. Cristo vai exaltar a sua igreja. Nesse momento aqui acabou a igreja sofrer perseguição, sofrimento, hostilidade desse mundo. Vai chegar um dia que quem vai perseguir eles vai ser o próprio Senhor. Um só povo-alvo, a família de Deus. A família que sofre perseguida. O capítulo 24, versículo 9, de Lucas pregou, né? Eu preguei, né? Que fala assim, Jesus fala, né? Que depois desses dias vocês vão ser perseguidos e mortos e odiados por causa da minha palavra. E esses irmãos e irmãs, nós, um dia o Senhor vai nos reconhecer diante desse mundo que nos perseguiu. 2 destinos. Se encerra aqui com 2 destinos, o versículo 46. Não é 3, é 2 destinos. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Esse é o esboço, é a estrutura do que nós lemos. Um só juiz, um só trono, uma só glória, 2 grupos, 2 naturezas, 2 viver diferentes, um para o centro, que é o rei, o outro para o ego, 2 sentenças, ou é bendito ou é maldito, um povo-alvo, 2 destinos, ou com Deus, ou no castigo eterno. Agora presta atenção, que essa é uma revelação profética do fim, que nos define. Isso aqui define eu e você. Por que nos define? Porque nessas 2 sentenças aqui tem uma instrução que nos ajuda a identificar em qual grupo hoje, não é amanhã não é nesse dia não, porque a porta vai fechar ainda antes desse dia, nós vamos ver isso depois, mas nos define, a sentença dele aqui nos define e nos ajuda a identificar hoje em qual grupo nós estamos. Não é na última hora, ou seja, é na última hora, né? Tem gente esperando a última hora para se converter, ou para se santificar, ou para se comprometer, ou para ser aquela ovelha que vive junto. Tem gente esperando a última hora. Irmãos, há 2022 anos atrás, João estava escrevendo a sua carta, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 18, ele diz, filhinhos, vistes que já é a última hora. A última hora, irmão, já começou lá. Já é a última hora. E essa palavra vai nos definir. Eu espero que você saia daqui sabendo em qual grupo você está. Você faz parte. Você tem feito parte. Se a sua natureza, se o seu impulso de vida se identifica com algum desses 2 grupos aqui. Jesus está nos definindo. Para o juízo final, ele nos define antes. Primeiro ponto, então, que eu quero tratar, as bases do julgamento. As bases usadas aqui por Jesus, que é o juiz, para julgar os crentes, ou para justificar os crentes, porque ele está justificando aqui os benditos, né? Quais são as bases? Para nós não ficar
confundido, que são as obras, né? Porque deram de comer, deram de beber, deram de vestir, visitaram os presos. O Lucas está indo lá na cadeia. Os crentes visitou, um monte de gente visitou lá no presídio. Você acha que todo mundo que visitou lá no presídio está garantido? Hã? Diversas igrejas, em 2 anos, toda semana me visitou lá. Será que eles estão garantidos porque me visitaram lá? Quais são as bases do julgamento? São as obras. As bases aqui continua sendo e será a graça de Deus. Por que a graça de Deus? Está pautada na eleição, na redenção e na predestinação de Deus, em Cristo. Olha o versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados, não que fizeram boas obras, são abençoados por meu Pai, porque receberam como herança, de graça, em Cristo, o reino que Ele lhes preparou, desde quando? Desde a fundação do mundo. Não receberam depois que fizeram as obras, deram de comer e de beber. Receberam de Deus, porque Deus não depende do tempo. Antes da fundação do mundo. Essa é a primeira base. Eu queria ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Consegue colocar aí, Ana? Apocalipse 13, 8. Que também é escatológico. Olha lá o que diz lá. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da criação do mundo? Sim. Para Deus, na sua redenção, já eleição e Deus que conhece o tempo, Deus já sabia que isso seria cumprido. Não é? Agora olha o 17:8, para complementar. O nome deles não estavam no livro da vida. Agora olha o 17:8. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Mas quando que o livro da vida foi escrito? Desde a criação do mundo. Ele não escreve no tempo, ele escreve quando está criando o mundo. Ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Então, quem tem o nome escrito no livro da vida é abençoado. Então, ele não é salvo por obras, ele é salvo pela graça de Deus, que na eternidade elegeu, buscou, salvou, redimiu, justificou, santificou, esteve com ele e agora vai dar a herança para ele, desse destino glorioso. Então, a base do julgamento é a graça de Deus, não nas obras. Não são as obras. As obras aqui, deu de comer, deu de beber, deu de vestir, só confirma a natureza deles regenerada. Eles têm uma natureza regenerada, só está confirmando a natureza deles. Por quê? Porque Efésios 2:8 vai dizer assim: vós não sois salvos pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. E isso, as obras e a fé, não vem de vós. É dom de Deus, e não só a graça e as obras é dom de Deus, até não a graça e a fé é dom de Deus, mas até as obras, porque no versículo 10 vai dizer assim: porque vocês são feituras de Deus, criado em Cristo para as boas obras. Então, as obras só comprova a natureza deles, não é garantia para serem salvos nesse julgamento final, só comprova a natureza deles, que eles realmente são da mesma natureza agora do Pai. Pai compartilhou com eles a sua natureza divina. Não é por mérito, pelo que são em Cristo, mas é pelo que eles são em Cristo para Deus, né? O Sermão do Monte, o capítulo 5, bem-aventurados os que choram, os humildes, os mansos. Não é os que tentam ser mansos e serão abençoados, mas os que são. Eles receberam a bênção do Senhor. Qual foi a bênção, a maior bênção que você recebeu? A tua redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora você tem que comprovar a sua natureza, se ela condiz com a sua redenção. Naquele dia não vai haver dúvidas, nenhuma dúvida.
e não por credibilidade própria também, né? Humildes, eles não se acham dignos, né? Senhor, quando que nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? É aquela pessoa que não... Lembra dos anciãos, lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 5 ou 6? Os anciãos recebem coroas de ouro do Cordeiro de Deus. Quando eles recebem a coroa de ouro, o que eles fazem com as suas coroas? Eles lançam aos pés do Cordeiro. Por quê? Porque eles sabem que o Cordeiro, que é digno do fruto do seu trabalho, que eles também são fruto do seu trabalho, da sua redenção. Então não é obra social, justiça social. As nossas obras, elas vão mostrar quem nós somos, a nossa natureza. Não dá para viver diferente se eu fui regenerado, se eu fui transformado, né, pelo Senhor. Agora, existe uma necessidade aqui, né? A necessidade, por que eles estavam com fome e com sede? Os irmãos e as irmãs, a família de Deus, o povo-alvo aqui, estava com fome e com sede. Nem todos passou fome e sede. Mas aqui está falando, né? Eu me lembro do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de pão, churrasco, de justiça. Essa justiça vai ser satisfeita nesse dia. A justiça da redenção foi satisfeita na cruz, mas a justiça do juízo de Deus completamente vai ser satisfeita nesse dia. Porque nós, se somos do Senhor, odiamos o pecado. A nossa oração devia ser essa aqui: Senhor, porque nós sabemos que nós vamos ser odiados, que ninguém vai dar crédito para nós, que nós vamos sofrer, que nós vamos passar por tribulação, por tentação. Nós vamos passar, sem chance. No mundo tereis aflições, mas a nossa oração devia ser essa aqui: Senhor, com profundo análise de nós mesmos, me livra de pecar. Não para não perder a salvação, porque uma vez salvo, salvo. Me livra de pecar, porque o pecado colocou o meu Senhor e o seu na cruz, no Calvário. Pecar é pisar no sangue dele de novo, que nos cobriu e nos lavou e nos redimiu. Me livra de pecar. Isso é ter fome e sede de justiça, tanto em si próprio, em ser justo, quanto no mundo também, é ter ira. Porque se Deus compartilha conosco dos seus atributos, um dos atributos de Deus é a ira, e a ira de Deus é santa. Ele se ira contra o pecado. Então nós também devíamos se irar contra o pecado, primeiramente em nós, mas contra o pecado no mundo também. E sentir isso, de conhecer um pouco da potência que é o pecado, do que ele fez em nós, do que ele é capaz de fazer e está fazendo no mundo. A necessidade aqui de fome e sede de justiça vai ser satisfeita nesse último dia do último julgamento. Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Olha aqui, do que ele está falando aqui, de saciar a justiça agora dos irmãos e das irmãs que tiveram fome, que tiveram sede. Vê se não é isso. Apocalipse 6, versículo 9. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, viu sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Ele está falando aqui desses aqui, perseguidos, do capítulo 24 de Mateus, hostilizados, mortos por causa da palavra de Deus. As almas dos que estavam mortos por causa da palavra de Deus. Versículo 10. Clamavam ao Senhor em voz alta. Ele estava debaixo do altar. E eles clamavam em voz alta, olha a sede. E diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Irmão, nós temos que ter misericórdia do ímpio e orar
por todos. Mas olha a oração deles aqui. Quanto tempo vai passar, Senhor, até que julgues os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? Sede. Essa sede, essa fome de justiça vai ser saciada nesse dia. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos. Falta eu lá, falta nós. Nós falamos isso em Cristo, né, por causa de Cristo, mas falta se completar o número dos salvos. Seus companheiros no serviço. Na onde? Companheiro na onde? Na terra faz o quê para Deus? Serviço. Seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. A necessidade desse povo-alvo aqui, a família de Deus, é de justiça também. É de justiça. Nós temos necessidade de que Deus faça justiça também. E isso é legítimo. Agora tem um elemento novo aqui, nesse texto, é chamado pelos teólogos de elemento novo. Tive fome, tive sede, tive nu, tive preso, tive doente. Agora tem um elemento que chamou a atenção minha, eu fui pesquisar, eu vi que ele é chamado de elemento novo, que é quando Jesus diz, no versículo 35, a parte C e o 43, o 35 diz assim, a parte C, era estrangeiro. E o 43 ele vai dizer de novo, não é? Era estrangeiro. Essa palavra aqui, estrangeiro, no grego é xenos, que tem a sua raiz estranho. Eu era estranho, eu era estrangeiro. Só que Jesus está dizendo que ele é o xenos, ou seja, ele é o estranho aqui. Eu era estranho, mas vocês me colocaram na sua casa, ou seja, que eu ouvi a voz e abri a porta, eu não vou ser mais estranho. Passo a ter comunhão. Mas teve um grupo no capítulo, no versículo 43, que o teve como estranho do começo da humanidade até o fim, do começo dos seus dias até o fim. Esse era aqui está num tempo imperfeito. O tempo imperfeito no grego, ele dá o sentido de que eles costumavam recorrentemente ver Jesus e a mensagem da igreja. Qual é a mensagem da igreja? Jesus. O evangelho como estranho. O mundo. Aqueles que vão ser colocados à esquerda nesse dia aqui, tiveram Jesus do início ao fim como um estranho. Ele era estrangeiro, esse era é porque eles costumaram ver Jesus como estranho. Aonde? Na mensagem da igreja. Porque Jesus diz assim, vocês rejeitaram a eles, rejeitaram a mim. Jesus fala isso em Mateus 10, quando receberem a vós, a mim receberão, mas quando rejeitarem a vós, a mim estão rejeitando. Jesus foi estranho para eles. A nossa mensagem, meu irmão, o nosso discurso, para quem é de outra natureza, vai ser estranho. Não adianta enfeitar, né, fazer uma coisa bem legal. Nós vamos colocar bode junto com nós aqui por algum tempo, mas sempre vai ser estranha. O que a gente tem que ser é fiel. Fiel ao Senhor. Fiel à nossa natureza, à natureza do nosso Senhor. Cristo e a igreja que ele se identifica como estranho. A igreja é um povo estranho para os do mundo. E vamos ser do princípio ao fim. Era estrangeiro. Por isso que nós somos peregrinos. Por isso que nós estamos de passagem. Porque nós somos estranhos. Somos conhecidos somente pelo Senhor. O Senhor conhece os que são seus. E os seus se apartam da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Nós não somos estranhos mais para o Senhor, mas seremos estranhos para os do mundo. Agora é interessante que na parábola do joio e do trigo, capítulo 13, a palavra ali usada para inimigo, o inimigo que jogou o joio, é a mesma palavra xenos. Xenos, que é estranho. Até Satanás é chamado de estranho. Agora é interessante.
Para os bodes, ou seja, para o povo que rejeitou Jesus e teve Jesus e a igreja como estranho, pegou o único que era estranho à criação de Deus e o aceitou como Senhor, ou seja, andou conforme Satanás, conforme a vontade da carne, conforme a desobediência. Se aliaram a um estranho. Por isso que diz aqui que eles vão ser lançados junto com o estranho, no lago de fogo que é preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. O segundo ponto aqui é a base do julgamento para os descrentes aqui. Qual é a base de condenação deles? A base de condenação deles é a rejeição deliberada da pregação da igreja. O capítulo 24 aqui, diz que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em todas as nações, e então viria o fim. Esses povos, muitos dentre esses povos, rejeitaram a nossa pregação. Então eles vão ser condenados e julgados com base na rejeição. Olha o versículo 45. E ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando vocês se recusaram a ajudar, a receber a minha família, os meus irmãos e as minhas irmãs. Por exemplo, nós estamos em época de eleição e a gente vê aí um atrito muito grande entre um lado e o outro. Um lado a igreja está alinhada com força mais de um lado, porque vê alguns princípios que Deus aprova e vê muitos que Deus desaprova do outro. Agora, a qual lado você prefere ajudar mais? A igreja, eu vou dizer assim, não eu, mas muitos dentro da igreja estão optando por um lado, não dizendo que é totalmente santo, perfeito, mas que Deus aprova mais. Quanto ao outro, está recusando os princípios e os padrões de um outro lado. E é interessante que aqui também tem a palavra direita e esquerda no texto, não é mistério não, viu? Não é espiritualizar a política não. Mas aqueles que estão recusando apoiar os padrões morais de Deus para os governos, para as nações, tudo acontece dentro de uma nação, dentro de um país, tudo acontece dentro de um governo. Tudo gira debaixo de um governo nacional, humano. As coisas estão acontecendo aqui dentro do campo humano. E aqueles que estão se recusando a apoiar, aqueles que lutam pelos padrões morais de Deus, são esses aqui, versículo 45. Vocês se recusaram a ajudar meus irmãos e minhas irmãs. Então o julgamento deles está baseado nessa rejeição deliberada dos padrões de Deus, como também da pregação do evangelho. Segundo, a base está na rejeição à graça. Eles rejeitam a graça de Deus. Eles se recusaram a Deus. Quando vocês se recusaram a ajudar os meus irmãos e minhas irmãs a ouvir a palavra da igreja, a ajudar a igreja a fazer justiça na terra, ajudar o povo que quis lutar pelos meus padrões morais na terra, quando vocês se recusaram a saciar essa justiça, vocês estão recusando, olha o que ele fala, a mim. Lembra quando Paulo está perseguindo a igreja, lá no capítulo 9 de Atos? E aí aparece uma grande luz e Paulo cai ao chão, e aparece quem falando com Paulo? Jesus. E Jesus diz assim para Paulo: por que persegues a igreja? É isso que Jesus fala? O que ele fala? Por que me persegues? É duro contra ti recalcitrar quanto os meus aguilhões. Eles estão rejeitando a graça de Deus, o próprio Deus. E esse julgamento também é baseado em suas próprias obras, que tem, enfim, no ego, não fizeram para o rei, para o Senhor, para o sumo pastor, fizeram para si mesmo, ainda pensando que estavam fazendo para Deus. Lembra em Mateus 7, versículo 21? Que no último dia, muitos chegarão a mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que nunca vos conhe esse estrangeiro. Esse é o julgamento dos descrentes.
eles vivem uma vida pautada no próprio ego. Existe uma história de um pobre agricultor de um certo reino, uma história ilustrativa, interessante essa história. Pobre agricultor, humilde. E havia um rei naquele reino. Um rei fazia de tudo para ser honesto. E um dia esse pobre agricultor colheu uma cenoura tão bela, tão bonita, ele nunca tinha colhido uma cenoura igual aquela. E o Marcelo colheu uma mandioca esses dias, que era maior que ele quase, né, Marcelo? Uma cenoura bonita. E ele falou assim: eu vou dar para o rei. Tão bonita. O rei cuida de nós aqui, né? Foi lá e deu para o rei, e deu e... Falou assim: ó, rei, vim trazer aqui para o senhor, que coisa... Sem motivação de receber nada em troca, foi lá e deu para o rei. O rei mandou alguns mensageiros até ele e falou para ele assim: nossa, ele gosta de cultivar a terra, ele tem amor no que faz, né? No que ele planta, no que ele colhe. Eu quero dar um terreno para ele. Foi lá, deu um terreno para ele, uns pedaços de terra muito bom lá. Aí um outro morador desse reino, um pouco mais abastado, pensou: ô louco, por causa de uma cenoura, o cara ganhou um terreno. Eu vou dar um dos melhores cavalos que eu tenho. O cara tinha cavalo caro. Vou dar para o rei. E ele foi lá, levou o cavalo dele para o rei, pensando o quê? Se o cara ganhou um terreno, será que o rei não pode me dar, né? E deu um cavalo bonito, caro, forte para o rei. O rei agradeceu o cavalo e dispensou o cara. E aí ele reclamou. Falou: louco, te deu um cavalo? E o rei falou para ele assim: você não deu o cavalo para mim, você deu o cavalo para você mesmo. Nós não temos que servir a Deus e sermos bons, justos, honestos, pensando em receber alguma coisa de Deus. Recebemos tudo já. O reino por herança nós recebemos antes da fundação do mundo. Nós devemos viver grato pelo que temos, porque somos herdeiros. O maior reino e o único que vai subsistir para sempre, porque tudo isso aqui vai acabar. Então, não é eu fazer para receber, eu faço porque sou agora nova natureza em Jesus Cristo. Agora, aqui, então, a aplicação está na ênfase no centro. Jesus repete: foi a mim que o fizeste, foi a mim que não o fizeste. Dois viver, irmãos. Ou você vive tendo o rei como centro, o pastor como centro, ou você vive tendo o ego seu como centro. É só dois. A aplicação é essa, para você se identificar de qual grupo você pertence. Você tem impulso de querer viver como? Talvez você ainda não consegue, talvez esteja cansado, talvez esteja num momento de abatimento, um momento doente no coração. Isso é normal, nós vamos passar por isso. Elias passou por isso, Davi passou por isso, Moisés passou por isso, todos passaram por isso. Mas o impulso seu, o seu desejo de manhã, cedo, a hora que você acorda, você pensa, qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a coisa que você mais pensa durante o dia todo seu? Esse é o seu Deus. Esse é o teu tesouro. É aí onde está o teu coração. Qual é o centro do teu coração? Você sabe dizer para si mesmo de qual história você faz parte? Da história que tem um rei como centro? Ou da história que tem um ego como o centro? Porque aqui agora, como eu já falei, não se trata de um dever social, mas a compaixão, amor à família de Deus. Você sabe quando você ama a Deus? Jesus disse assim: quando fizeste a um dos meus irmãos e as minhas irmãs, a mim amam. Amando a igreja, meu irmão. Amando o rebanho. Se esfrega em nós aqui. Se esfrega no rebanho. No final da tarde, quando a noite estiver chegando na sua vida, corre para o seu curral. Vem comer do alimento do seu rebanho. Porque é aqui que nós amamos a Deus, nessa relação aqui de rebanho. Quando eu tento fazer, ainda com pouca força,
Aí, se arrastando. Eu me considero como um soldado se arrastando hoje. Ainda estou tentando arrancar alguns ali, com pouca força. Eu não sou aquele soldado que está de pé, mas eu ainda consigo me arrastando, pegar um e tentar sair da linha de morte. Porque eu não me vejo vivendo outra coisa. E não é por mim. Algo mudou dentro de mim. Algo mudou dentro de você, não foi? Um dia, tudo mudou. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Ou não. O seu amor, compromisso, serviço à família de Deus te define se é irmão ou não. Se é desse grupo. Em qual grupo você está hoje? Fazendo ao Senhor, fazendo à igreja ou fazendo a si mesmo? Rejeitando o próprio Senhor. Vamos ler Mateus 10, 40. Diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus? Eu só entro numa igreja se eu saber que a pessoa ali fala da parte de Deus, mano. E aí eu vou acolher ele lá. Recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. E se alguém der um copo de água fria, que seja o menor, lembra que ele fala o menor dos meus irmãos e irmãs, dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Jesus aqui está falando da sua família na terra. E quem a ama, quem a serve, quem convive com ela, quem a busca, o ama diretamente a ele. Diretamente a ele. A mim o fizeste. Esse fizeste aqui no original é genitivo também e ativo. Fez diretamente para mim. Como Jesus estivesse falando, fez diretamente para mim. Sabe onde se ama Jesus? Na tua casa, mas aqui também. Porque o último julgamento vai ter esse discurso aqui. Vai ser esse discurso aqui. Terceiro ponto e último. Esse dia será um dia de profunda perplexidade, meus irmãos. A Bíblia fala, Jesus, as cartas dos apóstolos, né? Malaquias vai dizer também no seu livro, né? Que nós, os justos, não temos que temer esse dia, que será terrível. Mas nós não temos que ter medo, se temos confiança. O texto que o Lucas leu aqui de Romanos 8, versículos antes, vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós temos esse testemunho interior em nós, não temos que temer esse dia. Se realmente temos, não temos que temer. Mas, ainda assim, para nós que cremos, que temos a garantia da nossa salvação em Cristo, vai ser um dia de profunda perplexidade. Por que perplexidade? Porque vai ser a hora da separação, meu irmão. Parentes de um lado. Vai para casa. Separa um tempo, ou hoje ou amanhã. Imagina. Tenta imaginar. Usa do jeito que a sua imaginação foi dom de Deus, meu irmão. Imagina. Esse céu se abrindo, todos sendo reunidos diante do trono dele, e o dia e a hora da separação. Você vai ver parentes de um lado, você do outro, pessoas que você ama de um lado, pessoas do outro lado. Nós estamos no capítulo 10 de Mateus, né? Vamos ler, versículo 32, diz assim: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz,
Mas espada, separação. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, seus inimigos estarão em sua própria casa. Por quê? Porque quem ama seu pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. A espada que Jesus veio trazer é que uns o aceitarão e não será mais estranho, será conhecido de Deus, mas outros o rejeitarão dentro da própria casa. Pai e filha. Ele usa aqui os retratos familiares mais dos laços mais próximos, pai e filha, mãe e filha, sogra e nora. Talvez sogra e nora não fique tão, mas vai ser duro. Você imagina? Você já imaginou que lado você vai estar? É por isso que Jesus falou essa palavra, para nós imaginar. E a nossa imaginação nos levar a uma análise interior sincera do nosso próprio coração. E se você ainda não é dos dele, que ele te dê graça por meio dessa mensagem, por meio dessa palavra aqui, na palavra de Deus, e você possa crer e segui-lo e tê-lo como pastor da sua alma. Porque um dia esse ofício muda. Esse dia aqui vai ser o dia que Jesus muda o ofício dele pela última vez. Jesus já foi profeta, sacerdote, pastor, rei, filho do homem, o servo sofredor. Tudo isso já se cumpriu. Tem um dos ofícios que acaba aqui. E só fica um. Nós vamos ver mais para frente. Nesse dia, na hora da separação, o reino de Deus, ele não vai funcionar como uma cultura de inclusão. Não é isso que a nossa cultura, tem que ser inclusão, tem que incluir todo mundo. Não. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vós sois geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva. Não tem inclusão. Deus escolheu um povo exclusivamente para Ele. Nesse dia, essa pregação marxista, cultural, de inclusão, que parece que está ganhando força de novo agora, acaba aqui. Aqui só fica um povo exclusivo e eleito do Senhor. O dia da separação. E a última mudança do ofício do Senhor. Versículo 31, o filho do homem, juiz. Versículo 32, o pastor separando as ovelhas dos bodes. Esse é o ofício do Senhor. E depois ele vai dizer em vários versículos aqui: rei, dirão ao rei. Quem tem Jesus como pastor, terá Jesus como rei. Mas quem não tem Jesus como pastor, chegará um dia que ele só vai ser o teu juiz. Rei ele será de todos. Aqui não tem Satanás como rei. Aqui não tem governante de nação potente como rei. Só existe um rei. Ele é rei de ímpios e justos. Ele reinará com a sua ira no inferno sobre os ímpios e reinará sobre os justos eternamente. Tenha-o como pastor hoje, para que você não tenha só como juiz e rei um dia. A aplicação. Primeiro, você já consegue se identificar a qual grupo pertence? Segundo, tenha o Senhor como seu pastor. Tenha o seu rebanho como a sua família. Ame o seu Senhor no seu rebanho. O estará amando diretamente. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 e 11. Estou encerrando. É a última hora.
O dia da salvação é hoje. O dia de viver como ovelha, que não é rebelde como o bode, a voz do pastor, ao rebanho, é agora, é hoje, esse dia. Tem gente que está achando que vai dar tempo. Todo mundo acha que vai dar tempo. Eu achava que ia dar tempo também antes de eu me converter. Parece que a porta vai se fechar antes dessa hora, antes que Jesus desça. Não foi assim em Noé? Lucas pregou aqui que os dias do Filho do Homem será como a vinda de Noé. Na vinda de Noé, interessante, os animais entrou na arca e o povo não viu. O povo estava comendo, bebendo, não se admirou de ver um monte de animal saindo do mato e entrando dentro da arca. Irmão, Deus está fazendo uma obra no mundo. Não fica desapercebido. Não fica desapercebido. A história de Deus está acontecendo, como nós falamos da transfiguração, não dorme. Acorda-te que dorme dentre os mortos. Só que aí Noé, entra os animais, entra a família de Noé, entra Noé. Quem fecha a porta? Deus. Porque Noé não mandou Deus não mandou Noé fazer fechadura. Ficou sem fechadura. Mas tinha uma porta. Ele entrou e Deus, a partir do momento que Noé entrou, a porta não deixa aí Noé uma hora mais ou menos, meia hora aberta, quem sabe alguém não vem. Deus sabe os que virão, porque Ele quem busca os que vêm. E Ele fecha a porta para o lado de fora da arca. Então vamos ler aqui, olha que interessante, eu acho muito interessante o versículo, Apocalipse 22, 10, diz assim: em seguida disse, não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 11, olha o que ele fala, o tempo está próximo, então Jesus não voltou ainda, aqui não está tendo julgamento ainda, o tempo está próximo. E agora ele fala assim, que o mal continua a praticar a maldade, ele não chama mais para conversão. Se é mal, continua. Que o impuro continue a ser impuro, não dá mais tempo. Lembra das 5 loucas? Não dava mais tempo de comprar azeite. A porta se fechou, ele chegou e saiu antes delas. Que o justo continue a viver de forma justa, porque o justo é justo. E que o santo continue a ser santo. A última hora é agora, meu irmão. Essas palavras são verdadeiras ou não? E eu queria concluir fazendo essa leitura, que Mateus 25 é o quadro dessa leitura de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Só que eu não vou encerrar no julgamento, né? Porque lá encerra num julgamento numa sentença bem rasa, assim, ó. Estes irão para a condenação eterna e estes irão para a vida eterna, não é? Eu vou só fazer essa leitura. O julgamento final. Apocalipse 20, 11. Faz essa leitura comigo. Abra o seu coração. Vi um grande trono, é igualzinho Mateus 25. E aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Não dá mais para se esconder de Deus. Vi os mortos, pequenos e grandes, todos vão passar por esse dia, seja morto ou vivo, como Lucas pregou aqui. A ressurreição para o julgamento acontecerá antes desse trono descer. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. João está vendo o que Jesus falou, o que ele ouviu Jesus ensinar. Lá em Mateus 25, agora João está vendo uma visão. Viu os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros. Pensa que Deus não registra? Incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos e a morte o mundo dos mortos. Também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. A natureza deles vai provar de quem são. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, ou seja, eternamente sem Deus.
E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos continuar. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e eles lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço nova todas essas coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança, o que nós estamos ouvindo aqui. E verdadeiro. E disse ainda: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes das águas da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E então o dos 7 anjos segurava as 7 taças com as últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém, irmãos? Vou chamar o Billy para a gente louvar junto. Vencendo, vem Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos? Senhor, que a força, que o dunamis, o poder vivo dessa palavra atinja a nossa alma, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, por Sua misericórdia e graça, nos transforme, Senhor. Por favor, Senhor Jesus. Nos acorda, Senhor. Mas também nos dá força, Senhor, para os últimos dias. Renova-nos o temor a Ti para os últimos dias, Senhor Jesus. E nos dê de novo a alegria da Tua salvação, Senhor. A alegria dessa herança, Senhor. Por favor, Jesus, fortaleça cada um de nós. Igreja do Senhor, neste rebanho, em Panorama, nos bairros, nas igrejas do Senhor, nos bairros dessa cidade, nesse Brasil, no mundo, Deus. Deus, ouve o nosso clamor, Senhor Jesus. O clamor da dor, da aflição, do cansaço, Deus. Do esgotamento, Senhor Jesus, da nossa alma. E nos pega, Senhor Jesus, pela Tua mão, Deus. Nos tira para fora de qualquer lugar enganado que estejamos, Senhor. E nos coloca de volta aqui, Deus, juntos no Teu rebanho, Senhor Jesus. Em que a gente possa seguir juntos, firmes, fortalecidos. É o que eu Te peço, Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém.